Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos conversar um pouquinho relacionado à Igreja Universal. Esses dias eu comentei alguns assuntos interessantes sobre as testemunhas de Jeová que muitas pessoas não sabiam, até fiquei admirado, porque na verdade realmente a gente nunca sabe tudo, né? E algumas coisas devem ser reveladas para que as pessoas não venham a cair nessas armadilhas, nessas arapucas do sistema religioso. Então, aonde eu já vivenciei e eu posso, no caso, comentar sobre o assunto, eu faço questão de dividir, de compartilhar essas informações que são preciosas para que quem está ainda amarrado e acorrentado nessas coisas venha a se desvencilhar, e aquelas pessoas que nunca entraram no sistema religioso ainda, para que elas nem venham a entrar nessa armadilha, certo? Então, na verdade, esses vídeos são com o objetivo de compartilhar ajuda, certo? O Messias realmente pediu que a gente realmente fizesse isso nas Escrituras, né? Então, se eu quero o meu bem, eu quero o seu bem. Se eu já sofri, eu não quero que você sofra tanto quanto que eu já sofri, ou perder o tempo que eu já perdi nessas denominações, certo? Pensando em adorar o Criador e na verdade estava fazendo ao contrário, né? Mas muito bem, vamos ser específicos. Eu quero te ajudar, então, as pessoas que não aceitam uma outra posição, eu peço perdão, mas na verdade eu não posso fazer nada. A verdade deve ser dita e eu prefiro assim, né? Falar a verdade do que estar omitindo ou compactuando com esses falsos líderes. Mas vamos lá. Na questão da Igreja Universal, o que eu tenho reparado assim e acho muito sério é a questão dos obreiros da igreja, né? Sem falar nos pastores. No campo do pastor eu vou evitar muito de falar, porque eu não fui pastor da igreja, eu fui apenas obreiro. Então sofri muito com esse relacionamento com obreiros e pastores, porque os membros da Igreja Universal, eles não têm muita ideia do que acontece atrás dos panos, atrás lá do púlpito, na reunião de obreiros. Até indico a você que gosta muito, que defende muito o Bispo Macedo, a Igreja Universal e seus líderes, que você frequente mais a igreja ao ponto de tornar-se um obreiro, ou até mesmo um pastor. Aí você vai me dar razão àquilo que eu estou falando, você vai ver que não é exagero, porque é só você se enquadrar no sistema que você vai ver que realmente aquilo que a gente comenta aqui no YouTube, que não é só eu, muitos colegas que já passaram por isso e sofreram muito, muitos não querem nem comentar, mas eu faço questão. Por exemplo, assim, o sistema de obreiros e pastores da igreja é bem diferente da relação que tem com os membros. Por quê? Porque é como se fosse um exército. Você sabe que o Messias mandou que nós amássemos o nosso irmão, independentemente de quem é, se a pessoa é mais rica, mais pobre, tem poder, não tem poder. Mas na Igreja Universal, na verdade, no que tange aos obreiros e pastores, é como se fosse não é pior que empresa, é como se fosse um exército, mas um exército do mal, onde quem está acima do poder passa por cima dos menores. Então, na hierarquia, quem está no rodapé abaixo, na última instância, não é o povo, é os obreiros. Então, os obreiros são judiados, massacrados, oprimidos, eles são humilhados, ao ponto de muita gente ficar quase maluca. Então, alguns obreiros não saem porque eles fazem uma lavagem cerebral até neles. Tipo assim, se você sair, os demônios que estão naquela pessoa vão cair em você. Agora eu pergunto para você, meu amigo, quando que o Messias, os apóstolos pregaram isso ou fizeram isso? Já que você acredita na Bíblia, certo? Então, se você acredita nas Escrituras e na Bíblia, você não vai compactuar com essa ideia, não é? Agora, eles são bem claros. O pessoal que é obreiro é quase como se fosse um capacho na mão desses pastores. Eles fazem o que querem dos obreiros. Fazem é como se fosse o gato brincando com o rato.
E ai do obreiro se desobedecer às autoridades dos pastores. Então, eles se colocam num patamar acima, os obreiros estão abaixo, aí eles fazem o que podiam, fazem o que quer, humilham, debocham. É simplesmente nojento essa questão na Igreja Universal. Mas muita gente não sabe, porque a pessoa vai na igreja, vai ao templo, né, vai ao culto, bate palma com alegria, acha que aquilo é maravilhoso, que aquilo é só alegria. Mas infelizmente não é bem assim. Os obreiros, se não fizerem aquilo que os pastores pedem, às vezes é colocar um ônibus no seu próprio bolso, encher esse ônibus, ir no bairro e encher de pessoas, né? Entrar com uma série de coisas financeiras que a igreja que tinha que arcar, e eles fazem os obreiros humildes que às vezes não tem nem para si próprio pagarem essas coisas. Mas é o sistema da Igreja Universal que muita gente defende aí. Quem defende, minha opinião, você é louco. Você defende uma aparência, porque quando o pastor está em cima do púlpito, o povo que está sentado acha tudo lindo, maravilhoso, porque o pastor costuma não humilhar o povo, porque o povo é como se fosse clientes da igreja. Você não vai espantar os clientes da igreja, os que estão ali arcando com as ofertas, Fogueira Santa de Israel, dízimo e um monte de pataquada que eles inventam. Mas a questão pior mesmo é quem trabalha, porque os obreiros trabalham de graça para essa igreja rica. Na verdade, além deles trabalharem de graça, dão essas horas de graça para a igreja, eles têm que contribuir, arcar com muitas coisas. É uma série de produtos e coisas que os obreiros têm que comprar para esses malditos. Agora, é interessante que essas pessoas ficam sob pressão, com medo de sair e acontecer alguma coisa de ruim. Mas eu quero dizer para você, meu amigo obreiro, que está aí, às vezes de repente até me odiando, por aquilo que eu estou falando é verdade. Saia desse sistema. Saia o quanto antes. Abandone. Você que sabe que eu estou falando a verdade. Você que ainda não se enturmou, você que é membro, procure ser obreiro. Procure, não perca tempo. Chegue amanhã mesmo, faça um monte de perguntas para o seu pastor da Universal e procure fazer tudo o que ele te pede. Depois você vai me dar razão. É o único jeito que você tem para ver que realmente estou falando a verdade. Porque a pessoa, enquanto membro, ela não tem noção. Porque eles dizem para os obreiros não falar para os familiares as coisas que acontecem na igreja, que é para não assustar os membros. Só que eu digo para você, a coisa é pesada. E eles humilham os obreiros assim de uma maneira exagerada. Então, eu estou fazendo esse vídeo para alertar as pessoas para que não caia nessa armadilha. E para você que tem dúvida, o melhor é você cair na armadilha. Porque você acredita que eles estão certos, que eles são homens de Deus, são homens abençoados, ungidos. Eu até acredito que são mesmo, porque na verdade o que tira dinheiro do povo brasileiro e no mundo não é brincadeira. Sobra até para comprar televisões, né, redes de televisões, de canais de TV, né, sobra para comprar jatinho, sobra para depositar dinheiro lá fora, né, sobra para colocar dinheiro fora em artistas, tirando da Globo, para daí então eles trazerem para a Record e lavar esse dinheiro, né, que os bobos dão na igreja. Então, na verdade, ser obreiro da Igreja Universal é a maior das humilhações, porque eu já participei desse sistema, então eu posso falar, né? Não tenho medo nenhum do que eu estou falando, porque eu estou falando a verdade. Agora, é feito tudo na base da fé, da correria, né? Não deixa a pessoa raciocinar direito as coisas. Então, é como se fosse um sistema militar, onde um comandante manda os soldados fazer, vai, te vira, obreiro. É assim que é. Para você ver como é que é sério, eu vou te dar um exemplo do que aconteceu comigo. O pastor, quando percebe que as ovelhas não estão mais contribuindo, o que ele faz? Que eu acho muito sério isso. Ele começa praticamente a atropelar esses membros dentro da igreja. Você não tem fé para fazer uma fogueira santa com R$1 milhão, com R$500, não interessa o valor. Eles fazem um leilão, né?
da fé, eles manipulam a fé das pessoas, e quando o povo não contribui mais, eles recaem sobre o obreiro. O obreiro te vira. Agora você põe um ônibus no bairro e traz gente nova na igreja. Então todo aquele povo velho é praticamente convidado a ir embora. Não quer contribuir? Aqui não é teu lugar. Ou dá ou desce. Você não viu os vídeos do Bispo Macedo na internet e na televisão? É isso aí. Ou dá ou desce. Ou seja, ou você dá uma de trouxa, de pato e ajuda a igreja, ou te some da igreja. Os obreiros a mesma coisa. Ou eles fazem aquilo que o comandante maior pediu, ou eles se somem da igreja. Não tem outra. Então é uma pressão violenta. Então o obreiro tem que se virar correndo e trazer gente para dentro da igreja, porque não adianta só a televisão e o rádio. Eles querem realmente bastante gente, e bastante gente com dinheiro, para contribuir naquele sistema imundo deles. Então é uma questão séria, uma questão que eu vejo pouca gente comentar em vídeos. Alguns têm medo, têm pudor, mas, meu amigo, nós não podemos ter medo e nem ter pudor se é o que está acontecendo, entendeu? Infelizmente esses camaradas se colocam numa situação angelical, como se fossem anjinhos, mas na verdade são pior que demônios, atuando na vida das pessoas, destruindo, separando casais, se metendo na vida particular dos obreiros. Ó, esse você casa, aqui você não casa. Que direito tem esses pastores imundos de se meter na vida dos obreiros, na vida conjugal, e de namoro, noivado, interferindo? Ó, você vai, você não vai, você casa, você não casa, você... Sem falar em outras questões econômicas, que eu não quero aqui nem entrar nesse assunto, que de tão nojento que é. Agora, depois que a pessoa entra nessas armadilhas, é difícil ele sair fora. E eu saí fora graças ao Criador, pedindo direção ao Criador. Senão eu estaria ainda lá atrelado e contribuindo com esse sistema imundo. Mas é porque eu sou a pessoa que também procuro ler as Escrituras, eu procuro questionar. Eu sou chato, pode me chamar de chato, eu sou chato, eu quero as coisas certas, eu não quero saber de agradar ao homem, agradar a qualquer pastorzinho. Eu nunca tive esse pensamento de agradar o homem. A gente tem que agradar o Criador, o Messias, é quem eu sigo. Eu não sigo nenhum homem, né? Tem muita gente dizendo, ah, vocês são seguidores do Rubens. Só lamento. Eu aprendi muito com o irmão Rubens Sodré, tá? E com a sua esposa, a quem eu devo muito respeito. Agora, nós não somos seguidores. O próprio Rubens diz, ó, não me siga, procure, pesquise. Então, se tem seguidores, tudo bem, essas pessoas o seguem. Eu não sou seguidor. Eu pesquiso, compartilho muitas coisas que ele estuda, mas não é o caso. A minha luta não é com o Rubens Sodré, né? A minha luta é contra o sistema religioso, no qual o próprio Rubens também é contra. Então nós devemos nos unir nesse sentido, a continuar a visão, a colocarmos a nossa carga de estudos e de todo o nosso conhecimento contra o sistema religioso. Porque todas as religiões têm problema. Todas. Não vai pensar que é só os evangélicos que são problemáticos. Todos. Até alguns ateus são problemáticos. Os católicos, muito mais ainda. O sistema católico é nefasto. Os espíritas, por favor. Aliás, a Igreja Universal e o Espiritismo parecem a mesma coisa na maneira de atuar, né? O Espiritismo, quando você chega lá, você tem que desenvolver. Pronto, te pegou. A Igreja Universal a mesma coisa. Você tem que desenvolver. O que você vira? Primeiro um obreiro, um colaborador. Depois você vira lá um pastor auxiliar. Depois vira pastor. Pronto, tá pego. Tá no sistema deles. É tudo o que eles querem, né? Então, medite mais sobre esse assunto. Procure pesquisar, né? E se você tiver que mergulhar mais profundamente, sendo um obreiro dessas denominações, para você realmente ver com os seus próprios olhos, aí faça isso. Se você não acredita, faça que nem Tomé, né? Para ver, para crer, vai ter que botar a mão. Então bote a mão, ajude esses cangulosos a ficar mais rico ainda, que aí você vai me dar razão. Obrigado pela sua atenção. Eu não quero ofender ninguém, apenas abrir os olhos. Haja visto que o objetivo desses vídeos é fazer você raciocinar e não impor qualquer coisa, certo? Obrigado, fique na paz do Messias.
Até o próximo vídeo.